Ainda de pé, vamos abrir o livro aos Hebreus, Epístola aos Hebreus. Nós leremos o capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, e depois nós vamos lá para o capítulo 7, ler do verso 26 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do 1 a 10, depois capítulo 7, verso 26 em diante. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus como sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, verso 26 em diante. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Pai, mais uma vez em Tua presença, nós rendemos graças. Rendemos graças pela Tua palavra aberta, lida. Abra o nosso entendimento, possamos perceber, Deus, que o tríplice ofício de Cristo, Ele faz toda a diferença em nossas vidas. Nos faça perceber que a obra perfeita de Cristo é a razão pelo qual nós estamos aqui, é a razão pelo qual temos esperança, é a razão pelo qual caminhamos em triunfo, no nome do Senhor Jesus. Permaneça conosco, nos edifica, nos exorta, que hoje venha a ser dia de salvação, dia de renovo, para a glória do Teu santo nome. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Se a gente pudesse sintetizar a história global, a gente podia chegar à conclusão que ela é resumida na criação, na queda, na redenção, na consumação de todas as coisas. Quando nós nos deparamos com a doutrina do tríplice ofício de Cristo, nós não perguntamos, mas por que Cristo veio ao mundo e se apresentou assim, efetuando esse tríplice ofício? Esse tríplice ofício foi a forma pelo qual Cristo incorporou essa autoridade dada pelo Pai para restaurar aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Se nós olharmos para os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos perceber que Gênesis 1, 28 mostra Deus ao criar todas as coisas e ao criar o homem, mostrando, olha, tudo isso aqui está sujeito a você. Você vai dominar sobre todas as coisas. Você vai dominar sobre as aves dos céus, os animais da terra, os animais do mar. Você tem autoridade sobre tudo isso aqui. Todavia, na queda, o homem perde tudo isso porque ele ouviu mais a criação ou a criatura do que o próprio Criador. Nós vemos aí uma liderança forte, o homem como a coroa da criação, uma espécie de rei sobre a criação. Isso se perdeu após a queda. Se nós observarmos que o homem tinha acesso à voz de Deus e entendia perfeitamente o que Deus falava com ele, e que depois da queda a voz de Deus agora lhe causava medo. Quando Deus falava com o homem teve medo e se escondeu. A voz de Deus já não era mais clara para o homem. Se nós entendermos que profeta é aquele que fala da parte de Deus para os homens, que entende claramente a voz de Deus, isso se perdeu depois da queda. Se nós pensarmos que o homem tinha esse livre acesso com Deus, ali no jardim, toda a viração do dia, Deus ia ali e tinha essa comunhão com o homem, e que depois da queda, agora, esse acesso ele foi bloqueado por querubins e por uma espada que se move continuamente. O homem perdeu esse aspecto de sacerdote. Se sacerdote é esse que é um representante dos homens diante de Deus, que tem esse aspecto de acesso, tem esse aspecto de cultuar, que tem esse aspecto relacional mais próximo, se perdeu na queda. E se perdeu porque o pecado e Deus são opostos. Nós estamos falando de um Deus santo, um Deus justo, e um pecado que mancha, que é contraposto a essa santidade de Deus. E Deus, por ser santo e ser justo, Ele detesta o pecado. E Ele, por ser justo, Ele lança condenação sobre o pecado. Mas louvado seja Deus, porque Ele é santo, Ele é justo e Ele também é gracioso e misericordioso. E aprove a Deus então essa iniciativa, essa reaproximação veio da parte de Deus. Deus então arquiteta um plano perfeito através de uma aliança, e esse acesso perdido, esse contato perdido, essa voz que já não é entendida mais, isso aprove a Deus restabelecer no homem, aprove a Deus restaurar isso que o homem perdeu. E Ele começa a revelar esse plano, essa aliança progressivamente.
No início ele começa através de sombras, de tipos, de figuras, de coisas que apontavam para uma realidade, de coisas que eram palpáveis aos homens, que apontava para algo muito maior. Mas essa revelação é tão tremenda que teve que ter esse processo progressivo. E dentro desse processo, Deus então estabeleceu o sistema de sacerdotes e de sacrifício. Então, inicia esse processo porque toda vez que Deus graciosamente se apresentava para o homem, se apresentava para o povo de Israel, o povo escolhido dele, havia um grande temor, porque o povo de Israel tinha consciência de seus pecados e tinha consciência da santidade de Deus. Toda vez que Deus se aproximava deles graciosamente, havia grande espanto. Se nós olharmos em Êxodo 33, 20, o próprio Senhor disse a Moisés: portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Em Gênesis 32, 30, Jacó exclamou assombrado lá em Peniel: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Em Juízes 13, 22, nós vemos a expressão de Manoá, quando ele percebe quem o visitou, ele ficou aterrorizado, diz com a sua esposa: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então tinha essa consciência, tinha exatamente esse temor. Se nós colocarmos em conta que todos nós fomos criados com uma semente da religião dentro de nós, que temos essa necessidade de adorar ao Criador, e quando nós não estamos na direção correta dessa adoração, nós vivemos uma vida infeliz, uma vida insaciável, uma vida tenebrosa. E essa era a inquietação do povo de Israel. Eles foram criados com essa semente da religião dentro deles, essa necessidade de adorar, de se relacionar com Deus, mas aquilo foi bloqueado pelo pecado. O autor aos Hebreus, ele chama muito ênfase para esse se aproximar, esse se achegar até a Deus. E ele começa aqui a escrever e a mostrar que Deus, ele preparou esse caminho, mas como eu disse, ele foi um caminho que foi progredindo aos poucos. Então Deus, com a sua misericórdia, ele então estabelece esse ofício de sacerdote. E qual é as características desse sacerdote? Quem era que estava apto para ser esse sacerdote aqui na antiga aliança? Nós vemos essa narração aí no capítulo 5, que diz que esse sacerdote ele tinha que ser tomado dentre os homens, ou seja, tinha que ser um homem, tinha que sair dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Então era exatamente esse representante dos homens diante de Deus. Nós vemos também que o que ele tinha que fazer, oferecer tanto dons, talentos, ofertas, como sacrifício pelos pecados, e tinha que ter essa sensibilidade de se condoer pelos pecadores, porque ele também estava ali rodeado de fraqueza, porque ele era também um pecador. E por esta razão ele devia oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como dele mesmo, porque ele também era um pecador. Ninguém, pois, toma esta honra, verso 4, para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então o sacerdote, via de regra, ele era da tribo de Levi. Arão foi o primeiro, seus filhos, e dali foi seguindo
essa descendência era tomada, era escolhido por Deus um homem para então fazer esse processo. E esse processo de sacrifício e de ofertas tinha várias vertentes, tinha vários tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus. Mas uma especificamente, na festa da expiação, era feita uma vez por ano só. Somente o sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote que estava acima dos outros ali, tinha esta responsabilidade e ao mesmo tempo esse privilégio de adentrar aos santos dos santos, aonde ali simbolizava a presença de Deus, para então oferecer sacrifício e interceder pelo pecado do povo. Mas havia uma grande angústia. Por exemplo, esse sumo sacerdote, ele tinha que entrar lá e fazer tudo muito rápido, porque ele não podia demorar muito lá na presença dos santos, porque ele era pecador. Antes de ele entrar e interceder pelo povo, ele tinha que fazer uma oferenda para ele mesmo se purificar. Ele mesmo tinha que receber o perdão para depois pedir o perdão do outro. E as ofertas que eram oferecidas em forma de expiação, em forma de uma expiação vicária, de troca, de substituição, em vez do pecador ser punido, ele apresentava uma oferta, um animal, normalmente era um cordeiro, e oferecia esse animal em troca de ser ele mesmo punido. Havia uma cerimônia onde o ofertante ele colocava a mão sobre esse animal e substituía simbolicamente o pecado para esse animal, e esse animal então era consumido. Mas o sangue de animais não era suficiente para tirar o pecado do ofertante. Aquilo ali aplacava temporariamente a ira de Deus contra o pecado, porque essa aliança ela foi feita sob a lei. O homem tinha que andar reto, o homem tinha que cumprir os preceitos, mas o homem quebrava o tempo todo os preceitos, quebrava o tempo todo os mandamentos. Então esses sacrifícios, essas ofertas eram feitas constantemente. Era um processo de enxugar gelo. Então o povo, o homem em si, ele precisava urgentemente de um sacerdote perfeito. Se precisava de uma oferta perfeita. Vocês lembram quando o Senhor Jesus, ele em Samaria conversa com aquela mulher próxima ao poço, e aquela mulher tinha que buscar água constantemente naquele sol escaldante, e ele diz, olha, e ela oferece água para ele, ele fala, olha, se você souber quem é que te pede água, você daria água, essa água que você me dá aí, eu tomo ela, vai me dar sede, não vou tomar não, mas a água que eu ofereço, ela é uma água que nunca mais te dará sede. Jesus tem esse aspecto de cessar esses movimentos contínuos, de cessar essas repetições. E o povo de Israel estava ali precisando de quê? De um sacerdote perfeito. Eles precisavam de um sacerdote perfeito, sem pecado, e que oferecesse um sacrifício de uma vez por todas, para parar com aquele processo de enxugar gelo. Então a notícia que o autor aos Hebreus ele traz é exatamente essa que nós temos propagado aqui. O sacerdote chegou e trazendo também a oferta perfeita. Deus, na sua terna misericórdia e graça, e justaposta a sua justiça, ele é 100% justo, então ele não pode anistiar o pecado. Ele não pode fazer como nós normalmente fazemos no nosso estado caído. Vamos dar um jeitinho aqui, ele é condenado, mas vamos dar um jeitinho, vamos pagar alguma coisa aqui, vamos fazer aqui, vamos soltar, vamos liberar. Não, Deus ele é 100% justo. Mas como ele é 100% misericordioso também, ele escolheu alguém para pagar essa conta. Ele enviou alguém para pagar esse débito. Ele envia alguém da sua própria natureza para assumir a nossa natureza, não a natureza caída, mas o Senhor Jesus, o sacerdote chegou
100% homem, 100% Deus, para ministrar o sacrifício perfeito e oferecer o sacrifício perfeito. Se nós olharmos como Cristo faz isso, Cristo, ele é o sacerdote perfeito porque ele não tem pecado. Cristo é o sacerdote perfeito porque ele não tem mancha. Cristo é o sacerdote perfeito porque ele não tem fim. Cristo é o sacerdote perfeito porque ele é eterno. Cristo é o sacerdote perfeito porque, além de sacerdote, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. E ele oferece a oferta perfeita porque ele não oferece sangue de animais, ele oferece o seu próprio sangue. Ele é tanto o sacerdote como ele é também a oferta. Ele é tanto o sacerdote perfeito, mas também ele é a oferta perfeita e ele se entrega. E o sacrifício dele, a oferta perfeita que ele mesmo se propõe a ser, ela engloba todas aquelas ofertas que eram oferecidas ali no Antigo Testamento. Se nós olharmos, havia vários tipos de oferta. Dentre elas havia uma oferta chamada oferta pela culpa do pecado, aonde alguém que pecasse contra o próximo podia oferecer um sacrifício, oferecer um animal, mas também ele podia restituir aquilo que ele lesou do seu próximo, saindo então justo daquela situação. Cristo, o sacrifício dele tem esse aspecto também de oferta pela culpa. Em Isaías 53, verso 10, o profeta declara exatamente isso, que Cristo, ele foi a oferta pela culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Então a oferta dele engloba exatamente essa oferta da culpa pelo pecado. Por quê? Porque o homem não é capaz de restituir, de pagar toda a ofensa feita ao Deus justo. Se ele podia fazer isso com o seu próximo ali, se ele lesou o seu próximo, ele restituía 5 vezes mais e saía dali justo. Diante de Deus é um débito impagável, há um débito que só vai gerando, e nem se ele viver uma vida eterna ele conseguirá pagar esse débito. Então a oferta de Cristo ela é perfeita porque ela também acampa essa oferta pelo pecado. Quando ele se oferece em nosso lugar, quando ele toma o nosso lugar, quando ele é a oferta, ele então pega toda a justiça dele conquistada nos seus anos aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, e atribui em nós, imputa em nós a justiça. E aí diante de Deus agora nós somos justos, não temos débito mais, porque Cristo pagou por nós, imputou a justiça em nós. Havia também um outro aspecto de oferta, que era a oferta queimada. Essa oferta era oferecido um animal, esse animal era queimado por inteiro e tinha um aspecto de consagração. O homem atormentado ali por suas falhas, por seus pecados, pela sua impureza, ele então fazia e oferecia essa oferta de modo a se consagrar, de modo a estar mais purificado para essa relação com Deus. E a oferta oferecida por Cristo na cruz tem esse aspecto também de nos purificar e de nos conceder essa oportunidade de caminharmos em santidade. E por último, uma outra oferta que era oferecida era ofertas pacíficas, que tinha esse aspecto de se aproximar mais de Deus, de ter essa comunhão mais plena com Deus. Essa oferta era a única oferta que o ofertante levava o animal, podia levar alimentos, e no final do sacrifício ele podia cear ali com um sacerdote, ele podia
participar de um momento de comunhão ali, comendo, lanchando junto com o sacerdote. E o sacrifício perfeito de Cristo na cruz também nos dá esse aspecto de comunhão com o Senhor, representado na mesa da ceia, essa comunhão de poder se alimentar, não de partes, comidas de animais, mas o próprio corpo de Cristo, que foi partido por nós, o próprio sangue dele derramado por nós. Nós temos essa comunhão com Deus, participando da mesa e do sangue da nova aliança do Senhor. Então nós percebemos isso, que o sacerdote perfeito, a oferta era perfeita, acopava ali todas as ramificações, todos os tipos de ofertas que eram oferecidos no Antigo Testamento, foi cumprido por Cristo. E a melhor notícia é que foi de uma vez por todas. Sacrifício único, não há necessidade mais de outro sacrifício. E esse sacrifício de Cristo, ele nos justificou, ele nos trouxe de volta ao relacionamento com Deus, ele nos dá a possibilidade de sermos santos, de caminhar uma vida de santidade. E ele, como sacerdote, ele não só ofereceu o sacrifício, ele não só ministrou o sacrifício, mas também ele é o intercessor. Lembra? O papel do sacerdote é exatamente esse: levar a oferta, fazer o sacrifício e interceder pelo povo. É o representante dentre os homens diante de Deus. E o nosso representante hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós o tempo todo. Essa obra do sacerdote, do sacerdócio de Cristo, tem também esse aspecto de intercessão. E ele intercede diretamente de acordo com a obra que ele realizou. Ele intercede clamando pela justiça em nós, porque ele viveu uma vida e imputou a justiça em nós. Ele intercede então pela santidade, porque ele nos deu essa condição, porque ele viveu uma vida de santidade. Ele pode interceder por essa comunhão com o Senhor mais próxima, porque a obra dele nos permitiu assim. E ele intercede por nós nesse sentido. Se nós olharmos primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim, João dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O sacerdote chegou, e o sacerdote representa exatamente essa intercessão contínua por nós, esse advogado que está ao lado de Deus Pai, que a cada momento que nós fraquejamos, pecamos, a ideia é cada dia mais fugir do pecado, a ideia é cada dia mais buscar essa santidade, mas quando acontecer, não é necessário recorrer a processos, a um sacerdócio pessoal, não precisa recorrer às nossas próprias ações, não precisa recorrer a inventarmos sacrifício, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas, e ele é o advogado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, rogando continuamente pelo perdão. Que bênção isso, que maravilha, que alívio saber que nós temos este sacerdote perfeito que ofereceu a oferta perfeita. Essa intercessão que ele faz é diante dos benefícios legais que ele conquistou. Ele cumpriu a lei, foi algo jurídico. A obra de Cristo foi cumprida judicialmente, cada detalhe, e ele roga de acordo com isso. No livro de Zacarias, capítulo 3, nós vemos o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e diante de Satanás. E Josué se apresenta diante do Senhor com as vestes sujas. Josué era o sumo sacerdote, era esse escolhido para um representante dentre o povo, diante de Deus, para rogar
a Deus pelo perdão pelos pecados do povo, mas ele mesmo se apresenta diante de Deus com as vestes sujas. E Satanás logo foi acusar, Satanás logo foi fazer o seu papel, logo foi, olha, aí ó, ele é sumo sacerdote, mas está com as vestes sujas. E Satanás ele faz isso, e ele condena o homem, e muitos são levados pelas setas de acusações de Satanás ao desespero. Muitos, ao cair, ao fraquejar, deixam de ser levados pelas acusações de Satanás e são levados ao desespero, e às vezes buscam até dar cabo da própria vida. Muitos, levados pela acusação de Satanás, destrói família, acontece divórcio, acontece desentendimento entre família, porque ele deixa ser levado pelas acusações de Satanás, que diz, olha, você não é capaz, olha, você não tem sido um bom pai, você não tem sido uma boa mãe, você não tem sido um bom filho, você não tem sido bom em nada no que você faz, você está com as vestes sujas, você só sabe errar. Muitos, ouvindo essa acusação de Satanás, têm sido levados para o desespero. Mas nesta passagem nós vemos o sumo sacerdote intercedendo ali, e ele diz, olha, o próprio Senhor Deus, ele então repreende a Satanás, porque o anjo do Senhor, que no Antigo Testamento é descrito como o Senhor Jesus, estava presente. A narrativa deixa isso claro, e o anjo do Senhor estava presente. O sacerdote perfeito estava presente, a oferta perfeita estava presente, estava intercedendo. E o Senhor Jesus disse, olha, troca as vestes dele. Se as vestes estão sujas, troca as vestes dele. Por quê? Porque a minha obra me dá esse direito legal de fazer isso. O sacerdote chegou, e a oferta também representa essa certeza de que nós não temos que ser levados por acusações de Satanás. Ele arranca as acusações de Satanás, porque ele nos justificou. É por isso que a igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, que estamos em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, o sacerdote perfeito. Em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, o apóstolo Paulo fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Apocalipse 12, 10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. A obra, o sacrifício perfeito, o sacerdócio de Cristo expulsou o acusador diante de nós e nos torna justos diante de Deus. Mas nós podemos olhar para a obra de Cristo, nós podemos olhar para essa intercessão que Ele faz por nós e aplicar diretamente na missão que Ele nos deu. O sacerdote, ele veio para restaurar, para nos restaurar completamente, e Ele nos atribui isso, Ele nos dá esse privilégio de exercer aquilo que nós perdemos lá no jardim. Olha que notícia! Acompanha comigo. Apocalipse capítulo 1, verso 5b e verso 6, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai,
A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha esse aspecto aqui da restauração, Deus nos trazendo, nos restaurando aquilo que foi perdido lá no jardim, como eu disse. Ele fez essa obra e agora nos considera exatamente sacerdotes, nos constitui o reino e nos dá esse acesso à glória de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, agora sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o tríplice ofício aqui sendo restaurado também nas nossas vidas. Olha como Ele nos chamou para ser sacerdotes real e proclamador, profeta dessa verdade. Ele nos chama graciosamente para participar disso tudo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ou a interpretação podia ser também no lugar de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo ou no lugar de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero concluir com esse ponto, dizendo que isso tem tudo a ver com a nossa missão. Isso tem tudo a ver com a missão daquela recebida lá em Mateus 28. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada, como rei, sacerdote, profeta. Agora eu atribuo a vocês, agora vão, ide nesta autoridade que me foi dada, ide nesta obra perfeita que eu fiz, ide porque eu expressei perfeitamente o tríplice ofício para restaurar o que vocês perderam. E agora nós, como retentores desta missão de proclamar esta palavra da reconciliação, nos dá uma maior segurança também no nosso ofício, nos dá uma maior segurança, até mesmo expressado na dinâmica que nós fazemos no pequeno grupo. Nós não oramos por um amigo que nós ansiamos para que ele tenha esse encontro com Deus, nós não oramos por aquele amigo que nós desejamos que ele se reconcilie, que ele participe dessa mensagem, dessa obra de reconciliação com o Pai. Mas muitas vezes nós choramos, né? Nós nos sentimos fracassados, nós pensamos: nossa, mas eu vou desistir porque eu chamo, não dá certo. A obra, o sacerdócio de Cristo nos assegura. Ele intercede por nós. Na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz que ele roga, ele ora, ele intercede por todos aqueles que o Pai o deu. Então todos aqueles escolhidos por Deus, o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai ali orando também por eles, assim como nós oramos no pequeno grupo, assim como nós oramos na nossa casa. O nosso ofício, ele já está sendo feito continuamente por Cristo, à destra de Deus Pai. Às vezes nós nos frustramos também no nosso papel de profeta, né, de proclamar, mas
eu não tenho trejeito, mas eu não sou pregador, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha de falar. Meu irmão, abre a boca e prega a palavra da reconciliação do seu jeito, porque o profeta já fez isso, e o profeta está lá intercedendo. Isso nos dá mais ânimo, quem sabe agora para iniciar o ano de 2021, exercendo mais eficazmente o nosso ofício, que está sendo restaurado por Cristo, dia após dia. É a certeza de saber que nós chegamos diante da presença de Deus, temos um advogado lá, que roga pelos nossos pecados, que roga pela nossa santidade, que roga pelo nosso sucesso ao exercitar o nosso ofício, que roga por nós, intercede por nós o tempo todo, baseado naquilo que Ele já fez perfeitamente. Então, diante disso, diante da palavra do Senhor, nos cabe a reflexão. Se vamos dar ouvido às acusações do tentador, se vamos ser levados ao desespero, ou se vamos confiar na eficácia da obra do sacerdócio de Cristo Jesus. Queria convidá-la a se pôr de pé, quero convidar o pastor Enoque a nos conduzir nesse momento de oração. E nós chegamos à presença de Deus com intrepidez, porque a função do sacerdote foi feita perfeitamente. Feche os seus olhos, por favor. Vou convidar os presbíteros presentes a estar aqui comigo. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Irmãos, nós vamos para a ceia do Senhor nesse momento, por causa desse sacrifício, uma vez por todas, o Senhor Jesus se entregou por você, se entregou por mim, se entregou por todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. Você tem dimensão do que é isso? Isso é a ceia do Senhor, da qual você vai participar agora, essa graça de Deus sobre você. O chamado dele a você é um chamado de ser transformado, primeiro pelo perdão dele, depois pelo Espírito dele que te impulsiona a ser como ele. Ele tem chamado você também para ser um profeta de Deus, para falar a palavra dele, para ser um sacerdote de Deus, aquele que como um intercessor se chega diante de Deus pelas pessoas. Ele quer que você o represente nessa terra. Nós ainda vamos pregar o ofício do rei. O que você precisa falar com Deus agora? Nós vamos para a ceia do Senhor agora. Como você vai se apresentar diante do Senhor? A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. É o meu corpo, não é o pão, não é um padeiro que fez. Eu quero que vocês entendam, eu estou me oferecendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos
a morte do Senhor uma única vez, definitivamente por nós, até que Ele venha. O sumo sacerdote chegou, intercede por você, mas Ele chegou na sua vida? Você já entregou a sua vida a Deus? Você realmente reconhece a Jesus Cristo como Ele é? Como Senhor e Salvador? Talvez você precise hoje dizer: Deus, eu estou entendendo agora que eu preciso de alguém que pague pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você confessar a Jesus assim, você vai ser salvo hoje. Talvez você já fez isso, mas agora, diante dessa palavra, diante do sacrifício de Jesus, você examina a si mesmo e diz: Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso dessa graça, eu preciso ir além, eu preciso desse poder. Eu te agradeço então porque o Senhor se entregou por mim. Eu creio que vou participar da ceia do Senhor hoje. Isso vai ser saúde para minha alma, isso vai ser fortalecimento para mim como um representante do Senhor, como alguém que tem o compromisso de servir o Senhor. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe, e quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, nós não somos chamados à condenação, mas à santificação, porque o perdão já foi oferecido a nós em Cristo Jesus. Ore agora, fale com Deus sobre a sua vida, fale com Ele sobre o que você entendeu hoje, o que você precisa. Agradeça pelo sacrifício do Senhor Jesus. Depois disso, depois dessa oração, nós vamos cantar um cântico, e aí você vai se dirigir aqui à frente e vai poder se servir. Nós vamos aqui ter um diácono orientando para que nós possamos vir ordenadamente aqui pegar os elementos. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos. Senhor, obrigado porque nós podemos receber essa palavra e receber o entendimento que há alguém intercedendo por nós. Não é ninguém menos que o próprio Deus, que se fez homem, que veio por nossa causa, que não veio apesar dos nossos pecados, mas justamente por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudesse ser paga a nossa dívida. Obrigado porque em uma única vez, de um único ato da entrega do Senhor Jesus, nós somos completamente perdoados. A dívida foi paga. Nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão em nome de Jesus. Senhor, permite-nos participar da ceia do Senhor. Ó Deus, perdoa, santifica a nossa vida de tal forma que nós possamos ser recebidos na Tua presença agora, Jesus. Nós oramos, Senhor, pedindo essa restauração, essa graça. Nós oramos em nome de Jesus. Disse Jesus: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Vamos comer e beber para a glória do Senhor Jesus. Ah, Senhor, obrigado, porque tudo de que nós precisamos, tudo aquilo que buscamos, está no Senhor. O Senhor é a resposta para as nossas dúvidas, o Senhor é o consolo para a nossa tristeza, o Senhor é a cura, é a vida em lugar da morte. O Senhor realizou todas as coisas, mas nos chamou para esse ministério. Obrigado porque o Senhor nos deu essa missão de ir ao mundo todo, levar essa boa notícia do Evangelho,
de que há um sumo sacerdote capaz de se compadecer, que se compadece de nós, que também é a oferta, se entregou por nós. Nós somos salvos, podemos ser salvos por meio dele. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, e nós vivemos pela vida eterna, olhando para a eternidade, não só para o aqui e agora. Olhamos para o Senhor, queremos ser como o Senhor. Que nesse ato, ó Deus, de obediência, participando da ceia do Senhor, nós sejamos espiritualmente fortalecidos para a nossa missão, possamos sair daqui mais confiantes e certos de que o Senhor garante a nossa salvação por meio de Jesus Cristo, o sacerdote e a oferta. Nós te agradecemos, Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém.